Olá, queridos amigos de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um Circuito de Debates do NAFAD, aqui hoje com um tema espetacular. Tão esperado por todos, estaremos juntos debatendo intolerâncias alimentares. Muito mais que uma distensão, muito mais que talvez um mero questionamento, hoje estaremos aqui com mestres, amigos, companheiros de longa jornada, ponto para poder assim, compartilhar com vocês um pouco da experiência, comandados pela grande mestra, nossa amiga, a professora Maria do Carmo, que dispensa qualquer apresentação, mas a gente gosta de falar que ela é amiga da gastroenterologia, amiga da neurogastroenterologia brasileira. Muito obrigado, professora, por estar conosco mais uma vez, com sua generosidade científica para todos nós. Estaremos aqui hoje com um clã mineiro montado. A grande Raíssa Said, essa grande assim, expoente de Minas, junto com o querido Maurício Bravin, para passar um pouco do que a pura medicina mineira pode nos dar, pode nos compartilhar, meus amigos. E lá, do lado ali, estaremos o Fernando Henrique Porto, lá de Goiás, daqui a pouco o doutor Eduardo Zui, vindo lá de Floripa, e aqui no backstage, nossos grandes mestres, a Carla Granja e o amado presidente Ricardo Viebig, nos ajudando, e vamos fazer aqui o meio de campo para que esse time possa compartilhar com vocês todo momento. Durante esse período, a gente vai ter o nosso caso clínico, aqueles que não conhecem ainda um pouco a nossa plataforma, do lado você vai poder acompanhar, vai poder mandar suas perguntas, mandar suas opiniões e também interagir conosco com relação ao caso clínico. Tá? Então, sejam muito bem-vindos. Vamos unir para essa noite inspiradora. Temos aqui todo o agradecimento à querida APSEM, o departamento científico comandado pelo Dr. Vitório, que apoia a neurogastroenterologia em todas as etapas que a gente está fazendo junto com a NAFAD. A querida Lácia, que é essa tecnologia diagnóstica ao alcance assim, de todo o Brasil, que nos conecta a cada momento. Tá? A nossa sociedade mãe, que é a nossa Sociedade de Motilidade Digestiva, ali Neurogastro, comandada pelo nosso querido Viebig, e a amada FBG, essa que está transformando a gastroenterologia brasileira para esse novo momento, comandada pelo grande Décio e pelo querido Gerson Domingos. Sem mais delongas, querida professora, seja bem-vinda, comece a trabalhar conosco esse momento para a gente poder debater, conversar. E, amigos, mandem suas perguntas, chamem seus colegas, chamem os nutricionistas. A gente vai discutir muita coisa legal aqui hoje. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Muito obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui ao lado de grandes amigos, queridos, todos que estão aqui. É um prazer enorme. Muito obrigada à APSEM, a todo o NAFAD, todo o grupo. Parabéns por esse projeto. E falar de um tema tão comum, tão corriqueiro, mas tão importante e com tantas particularidades hoje para a gente pensar em cada caso que nos chega no dia a dia, nos ambulatórios e consultórios. Aqui os conflitos de interesse. Nós vamos começar com um caso clínico, exatamente para ilustrar e discutirmos a partir dele todas as possibilidades aí, ou algumas das possibilidades desse diagnóstico. Essa é uma paciente, então, de 32 anos, mulher, casada, bancária, ela é de Brumadinho, minha conterrânea, lá, querida cidade mineira, e ela tem a queixa principal de gases, flatulência, distensão e diarreia. Ela fala que desde a adolescência, há no mínimo uns 15 anos, ela citava muito a partir de 15, 16 anos, ela tem essa flatulência e distensão, piora com o correr do dia, no final da tarde é pior, e além disso, além dessa distensão, ela tem irregularidade intestinal, não vem uma diarreia tão constante, ela alterna muito com períodos de intestino regular, com fezes do tipo 4 normais. Mas tem muitos períodos de diarreia sem elementos anormais, a não ser, eventualmente, restos de alimentos nas fezes. Nega dor, refere apenas um desconforto associado à distensão abdominal, e raramente ela é despertada com esses sintomas, especialmente com a diarreia, ela
nega despertar noturno. Ela piora nos períodos de estresse e com a ingestão de alimentos gordurosos, frituras e lácteos. Quando faz uma dieta mais rigorosa, ela se sente um pouco melhor. Então, ela não tem sintomas noturnos e ela tem o peso mantido, faz atividade física, tem uma dieta regular. Ela está em uso de antiespasmódicos, simeticona e há algum tempo já ela usa amitriptilina 25 miligramas à noite. História pregressa não tem quase nada, tem uma enxaqueca desde a adolescência, que cede com analgésicos comuns, nunca engravidou, usa anticoncepcional, ela está casada só há 2 anos. A história familiar, nada de muito significativo do ponto de vista dos sintomas, a não ser a irmã, que é diabética e tem uma intolerância à lactose. A mãe hipertensa e diabética e o pai teve um câncer de pulmão. Ela realizou exames no último ano, já esteve com vários médicos, todos normais. Os exames que a gente possa, né? Geralmente a gente faz essa triagem mesmo, mas ela já trazia hemograma, vitamina B12, ácido fólico, albumina, provas tiroidianas, hepáticas, inflamatórias, exame de fezes, calprotectina de 19, ou seja, tinha esses exames todos normais, e além desses, ela tinha feito, em 2019, colono, endoscopia e ultrassom, com biópsia só na endoscopia, com H. pylori negativo, e o exame físico, ela apresentava-se muito bem, estado geral muito bom, um IMC normal, sem alteração também no exame abdominal, a não ser um leve desconforto, abdômen plano, não tinha uma distensão nem visível, nem na medida. Então, ela tinha um exame físico também abdominal normal. Essa paciente tem um diagnóstico de síndrome do intestino irritável na forma com diarreia, já em várias consultas, e ela foi medicada com fibras, antiespasmódicos, ela vem utilizando um dos antiespasmódicos, já usou alguns atualmente, trimebutina, loperamida, dimeticona e amitriptilina, 25 miligramas. Nos últimos 2 meses, ela iniciou uma dieta sem glúten, mas teve uma melhora muito discreta, mantendo a diarreia mais esporádica, ela achou melhorou um pouquinho a diarreia, mas a distensão não teve melhora, nem a flatulência, motivo principal que ela nos procurou atualmente. Então, ela tem um diagnóstico de síndrome do intestino irritável e a gente pergunta, então, a primeira pergunta é exatamente essa, se você concorda com o diagnóstico da síndrome do intestino irritável com diarreia, porque ela predomina a diarreia, embora ela tenha períodos até mais frequentes de intestino normal. Vamos lá, amigos, vá na plataforma, compartilhe conosco a sua opinião, mande, você vai apertar sim ou não, 1 ou 2. Enquanto isso, quem gostaria de debater um pouquinho conosco, do nosso grupo de moderadores, debatedores, quem vai começar a esquentar? Vamos lá, vamos lá. Boa Vamos noite lá? a todos. Queria Seja dizer que é uma bem-vinda, honra estar aqui Raíssa. hoje com a minha professora, foi minha professora na graduação no FMG, estou aqui, minha grande inspiração na gastroenterologia, doutora Maria do Carmo. E aí, essa paciente, pelo que você falou, né, ela tinha muito, o que predominava no quadro dela era mais distensão abdominal e o desconforto dessa distensão, né? Apesar dela ter várias já consultas com especialista, não tinha, você não falou de dor característico no quadro dela. E a primeira coisa para a gente pensar e fechar de acordo com os critérios de Roma 4 de síndrome do intestino irritável, tem que ter dor, pelo menos aí uma vez por semana, nos últimos 3 meses. E eu acho que ela tinha um desconforto da distensão, mas não tinha dor. Inclusive, ela está em uso de um antiespasmódico, né? Você sabe qual que era? Ela já tinha usado alguns, atualmente trimebutina, Raíssa. Trimebutina. E ela não tinha uma dor característica, então não sei até que ponto esse antiespasmódico poderia até piorar esse quadro de distensão dela nesse momento aí que ela se encontrava. Importante, Rai, o que você trouxe para a gente, esse divisor de águas
no primeiro ponto do acompanhamento dos pacientes, se o paciente tem ou não dor. Cerca de 57% dos pacientes, dos nossos colegas na audiência, acho que não foram levados pelo diagnóstico simplesmente do outro colega. 47% eu te apoio. Acho que realmente, por não ter dor, não se enquadraria na síndrome do intestino irritável. Professora do Carmo, o que a senhora nos traz? Então, concordo plenamente com a Raíssa. O prazer é todo meu, viu, Raíssa, de ter essa lembrança lá na graduação e você hoje aí brilhando entre os gastroenterologistas da nossa Minas Gerais. Concordo plenamente, essa paciente, então, ela não tinha dor, e a gente sabe desse diagnóstico diferencial difícil das doenças funcionais, essa questão da dor abdominal, que é fundamental, só tem sentido usar antiespasmódico, seja qual for, se tiver dor. Ele só entra para o tratamento da dor abdominal. Essa paciente tinha muito bloating, distensão, tá aqui, e tinha uma diarreia, mas ela não tinha dor. Então, ela poderia encaixar num distúrbio funcional, ainda assim, mesmo não tendo dor, mas provavelmente ela negava mesmo a presença de dor abdominal, independente do uso do antiespasmódico. Então, nós concordamos que ela não tem o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Ela pode ter ou distúrbio funcional ou outra doença que nós vamos, então, seguir aqui um pouquinho, falando, então, da definição da síndrome, que a Raíssa já comentou. Então, rapidamente, a dor é fundamental. Sem dor, segundo Roma 4, não é síndrome do intestino irritável. Essa dor acompanha ou de diarreia, ou de constipação, ou de uma forma mista, sem que a gente encontre uma causa, pelo menos dentro da rotina dos exames que a gente faz, que justifique os sintomas, e classificamos, de fato, nessa forma que ela teve o diagnóstico da diarreia, mas ela não tem dor abdominal. Então, o critério para o diagnóstico da síndrome do intestino irritável é um tripé, onde a dor é fundamental, a diarreia ou constipação, e geralmente não tem sinais de alarme. Normalmente são pessoas, inclusive jovens, como a nossa paciente, 32 anos, e que desde os 15, 16 tem sintomas crônicos. Então, é um quadro longo e, segundo o consenso de Roma, no mínimo 6 meses de sintoma para a gente pensar em doenças funcionais. Então, ela não encaixava no diagnóstico, assim, propriamente de síndrome do intestino irritável. Ela tinha o relato de uma distensão. O que Roma coloca? Nós temos duas possibilidades, a distensão ou bloating. O bloating é uma palavra que é difícil, a gente não tem uma tradução no português, seria uma sensação de distensão. Saiu um artigo agora em espanhol do grupo do México, de um grupo até muito conhecido do México, onde eles questionam em espanhol que palavra poderia pôr para o bloating, também em espanhol não tem. Mas seria a sensação da distensão, a sensação de que está distendido. Então, existe a sensação subjetiva de que está inchado e é realmente aquela distensão que a gente pode observar, que pode ter várias causas da distensão, entre elas os gases. Então, a distensão visível ela não tinha no exame físico, mas ela piorava no correr do dia. Eu atendi essa paciente a primeira vez de manhã, ela não tinha distensão, isso pode acontecer, e às vezes, dependendo do horário, ela pode ter distensão visível e até medida na fita métrica, mas muitos desses pacientes se sentem distendidos, se sentem até, mulheres falam assim, estou grávida, mas a gente não encontra nenhuma alteração no exame físico, na fita métrica, nada. Então, esse é o bloating. Ela tinha essas duas queixas, né? Sensação de distensão, e ela dizia que distendia muito no final da tarde. Os pacientes mandam foto para a gente, fazem foto de tarde, com o abdômen todo distendido, é assim que ela se sentia. Outra questão nesse quadro, que a gente então considerou que pode ser um distúrbio funcional, mas não encaixa na síndrome do intestino irritável, se você achou que ela tem sinais ou sintomas de alarme na história, nos exames complementares, no que ela realizou até agora. Vamos lá, amigos. Votando, sim ou não? Quem gostaria de falar um pouquinho mais bravinho? Querido Bravinho, está conectado? Boa noite. Sim.
Boa noite a todos. É bom estar aqui com vocês mais uma vez. Na verdade, com muito mais dúvidas e concentrado aqui para aprender mais ainda, né? É evidente aí que aparentemente não tem nenhum sinal de alarme, a meu ver, e, né, pelo tempo de evolução da enfermidade, sem emagrecimento, né, sem anemia, né, nada que pudesse nos chamar a atenção. Mas mesmo assim, eu vou abrir um parêntese aqui, um pouco além. Eu acho que deve fazer parte do screening a pesquisa de doença celíaca, eu acho que devia ser pedido Nós aí, vamos né. discutir os exames, né? Daqui Não, a tá. pouquinho nós vamos chegar nos exames. É. Então, E a outra coisa, assim, que eu hum, vejo com uma certa frequência, especialmente em pacientes, com doenças funcionais, né, lógico que, eh, né, sempre tem muita ciência, mas parte também são dogmas, o fato da qualidade do sono. Tem vários pacientes com doenças funcionais com uma qualidade de sono muito ruim, e pode coincidir dele ter a qualidade de sono ruim com desconforto abdominal. A gente muitas vezes não sabe o que que vem primeiro, né. E isso aí para mim, eu sempre pergunto da qualidade do sono, mas eu também não vejo, assim, não é algo que me preocupa, assim, como um sinal de alarme ou algo que possa, eu propriamente imaginar que tenha alguma doença orgânica que precisa ser, de forma obsessiva, buscada, né. Então eu acho que é uma paciente super saudável, para mim com uma doença funcional, talvez uma intolerância, alguma coisa desse tipo, né. Então, 81% dos nossos amigos que estão na audiência, muito obrigado por estarem hoje conosco. Também concordo contigo, Bravin. Professora, isso mesmo, Bravinho, Maurício, um prazer estar aqui com você. Então, é isso, né? A gente sempre pensar em orgânica, funcional, os sinais de alarme não excluem, propriamente dito, uma doença funcional, uma intolerância alimentar, tornam menos provável, mas implicam numa propedêutica. Então, se existe um despertar noturno, a gente sempre tenta identificar se foi despertado pelo sintoma ou se está dormindo mal, né? Na verdade, tem que ser despertado o sono por um sintoma, seja diarreia, dor ou qualquer outro sintoma. Então, ela não tinha, de fato, sinais de alarme, não tinha uma história familiar, não tinha mudança recente do padrão dos sintomas, mas tudo isso é muito importante, né? O ritmo intestinal, a presença ou não de dor, o bloating ou a distensão, a relação dos sintomas com a alimentação, com quais alimentos, ela já falou que piorava com gordurosos, com lácteos. Então, isso tudo é importante e, na verdade, nos faz a pensar mais numa doença orgânica ou funcional. E, claro, que, de acordo com o consenso de Roma, a gente deverá tentar fazer um diagnóstico mais de inclusão do que de exclusão, né? Esse é um trabalho muito bom, aqui citado por Lacey, do Lacey, que é um dos autores do Consenso de Roma 4, nesse capítulo Intestino Irritável. Recomendo a leitura de todos desse capítulo. Bom, Maurício já comentou, então nós podemos até passar para outra pergunta, já que solicitaria mais exames. Qual exame? Marcador de doença celíaca, teste do H2 aspirado para supercrescimento, teste de tolerância a um dos carboidratos, começando com lactose, frutose, outro. Pensaria numa colite microscópica para essa paciente? Faria vários, não faria nenhum, faria outro? Fábio, vamos lá, meus amigos. Já pulamos uma para a gente poder acelerar um pouquinho mais com cada um de vocês. Raíssa, você que está você que adora ter um diagnóstico diferencial do supercrescimento bacteriano com outras patologias, eu sei que isso aí está na sua veia, aprendeu com a professora. O que você imagina? Como você poderia compartilhar com os colegas de todo o Brasil, de vários lugares, o que cada um poderia fazer de acordo com a sua com a disponibilidade até na sua própria terra? É. Bom, eu concordo com o Maurício nesse caso aí. A gente está buscando um diagnóstico de extensão abdominal, né, funcional, se é funcional ou se tem alguma outra causa subjacente.
Então, nessa paciente, apesar dela não ter tido uma melhora expressiva com a retirada do glúten, acho que é muito importante pesquisar, sim, doença celíaca. Até 1% da população pode ter, a gente sabe que é muito subdiagnosticado, a gente deixa passar com certeza. Então, num caso desse, uma paciente que está há vários anos aí sofrendo com esses sintomas, isso tem que ser avaliado. E também começaria também por supercrescimento bacteriano, porque muitas vezes é esse excesso de bactérias que vai mimetizar aí alguma intolerância alimentar. Então, às vezes pode vir até positivo, né? Algum outro teste de tolerância, mas a grande questão é o supercrescimento. Faria um teste respiratório, sim, para essa paciente. E seguindo aí nas questões, uma nova colonoscopia com biópsia, pensando em colite microcítica, né? Já que ela tinha uma colonoscopia normal, seria para a gente avaliar essas biópsias, eu não pensaria num primeiro momento, porque a diarreia parece que é mais secundária no quadro dela, é muito mais de distensão. Também não está bem na faixa etária da colite microcítica, que é mais em mulheres, mas mais idosas. Não seria meu primeiro passo, não. Eu acho que eu começaria aí, pesquisaria doença celíaca e o teste de supercrescimento, sim, sem dúvida alguma. Fernando, você como endoscopista, não perderia a oportunidade, já faria logo uma colonoscopia para ela? Boa noite, Fábio. Boa noite, então, a toda essa equipe. Seja bem-vindo. Obrigado, amigo. E boa noite a todos os nossos participantes, né, pelo Brasil inteiro, sempre com muito sucesso. Nós temos um polo imenso aí de muitos estados do país, uma oportunidade grande da gente compartilhar conhecimento e aprendizado mais ainda. Eu estou no time do Bravinho aí, querendo aprender hoje também. Ainda bem que temos grandes líderes no assunto. Então, é uma oportunidade muito ímpar da gente discutir o que é mais importante, que é realmente o que nós produzimos no consultório para o nosso paciente, né? Então, primeiro, nós temos aí uma situação que a gente já teve um divisor de águas tomado, uma ausência de dor, realmente descartando a síndrome do intestino irritável. Depois, nós tivemos um outro divisor de águas, a ausência de qualquer sinal de alarme significativo nessa paciente, já descartando doenças orgânicas, né? E aí a gente fica com um leque de raciocínio, não só para as doenças funcionais, mas também dentro das intolerâncias, com sintomas que são realmente bastante inespecíficos, né, para a gente ter aí uma canalização de um diagnóstico, né? Então fica realmente difícil no momento a gente ter um diagnóstico mais específico, necessitando descartar pelo quadro, principalmente do bloating, da distensão, predominando acima de diarreia, descartar as intolerâncias, né? Sempre que o paciente chega no consultório com a queixa, quando predomina gás, pensar nas intolerâncias. E daí, eu acho que a necessidade, estatisticamente, de descartar, primeiramente, pelo menos a intolerância à lactose. A paciente, ela não descartou essa situação na sua história, né? Parece-me que tem uma dieta livre, então está mascarada essa situação. E também, pelo perfil epidemiológico, sem sombra de dúvida de cara, aproveitar que ela vai no laboratório, aproveitar que você vai no laboratório e descartar, então, fazer os anticorpos para a doença celíaca, descartar a doença celíaca. E pode ser que a gente, na questão que o Fábio colocou, de estar no ambiente endoscópico, primeiro aguarde o resultado desses anticorpos para a doença celíaca para debatermos a questão da biópsia do adenal, para fechar o diagnóstico da doença celíaca. Colonoscopia, concordo completamente com a Raíssa, mas com a diarreia que não tem um alarme maior para a gente pensar no perfil dela em fazer em um achado colonoscópico, pelo menos a princípio, né? Até pela invasibilidade do exame, deixaria numa segunda etapa de acordo com a demanda. Então, inicialmente, eu faria teste de tolerância à lactose, os anticorpos para a doença celíaca, e uma coisa que nós precisamos debater aqui, que também é sempre uma dúvida, em que ponto nós temos os guidelines que sempre às vezes variam, em que ponto sempre solicitar nas distensões, em que time solicitarmos nas distensões o pedido do teste para supercrescimento bacteriano, né? Nesse caso dessa paciente, pode ser sim que a gente já solicite, mas no contexto geral do assunto, eu tenho essa dúvida. Em qual é o time sempre que a gente deve pedir? No início, de cara, já para descartar de primeira, já usar o antibiótico no primeiro, ou de acordo com os descartes dos demais diagnósticos, né? Eu mesmo, particularmente, já pediria de início, porque é um divisor de águas usar antibiótico ou não, é certa urgência, né? Então, já descartaria, já solicitaria também o teste respiratório para o SIBO. Aguarde que a gente vai debater. Professora, 75% dos nossos amigos compartilham a ideia de pelo menos 2 exames desse daí.
Perfeito, perfeito, Fábio, perfeito, Fernando, Raíssa, comentários perfeitos e extremamente sensatos. O que se recomenda que a gente realmente exclua em pacientes que têm a forma com diarreia a doença celíaca, mais talvez pela presença da diarreia, até porque pela distensão. Eu faço muito o teste do H2, Fernando, quando tem uma distensão abdominal tão importante, inclusive o consenso de supercrescimento, tanto do AJI como europeu, sugere que a gente comece a fazer primeiro o de supercrescimento, visto que a intolerância, como a Raíssa salientou, pode ser secundária ao próprio supercrescimento. A colite microscópica, realmente, a diarreia é o grande sintoma, é uma diarreia que, inclusive, leva a sinais de alarme, emagrecimento. Importante, né? Quem usa antidepressivo, a gente tem que pensar na possibilidade de colite microscópica, é uma causa, até em pessoas um pouco mais jovens. Estou com uma colega médica de 40 e poucos anos com colite microscópica e uso de muitos anos de antidepressivo serotoninérgico. Então, pelo menos 2, sim. E o que a gente fez foi tentar excluir o que é mais importante, né? Ela falava que, de fato, piorava com lácteos, então eu comecei pedindo um teste do sobrecrescimento, marcadores celíacos, e fizemos um teste de tolerância à lactose também pela história dela de piorar, de já ter esse relato na história de piorar com lácteos. Então, ela teve os marcadores de celíaca negativos, com IgA normal, sempre lembrar do IgA. Quem tem deficiência de IgA pode ter esses marcadores falsos negativos. O H2 aspirado com lactulose, que foi o primeiro, foi negativo, e o de tolerância à lactose, então, foi francamente positivo, já positivando aí, na primeira hora, ela já tinha esse teste, então, francamente positivo. Alguém quer comentar aí, Maurício, comentar esse teste? Maurício? Para vir? Sim, sim. Estou aqui analisando aqui. Realmente é um gráfico típico, né, de intolerância à lactose. Possivelmente ela tem um trânsito rápido e realmente com 90 minutos a gente vê o pico aí, que é mais ou menos quando chega ao seco, né? Então, realmente esse pico mais tardio também exclui indiretamente a possibilidade de supercrescimento bacteriano, mas a gente sabe que a última diretriz americana sobre o teste, primeiro fazer o supercrescimento, né, para evitar que faça os outros testes sem necessidade de lactose e frutose, não é sem necessidade, né? Mas assim, às vezes tratando o supercrescimento, negativa os outros testes por, teoricamente, tratar a intolerância secundária ao supercrescimento bacteriano. Eu acho que é mais ou menos isso aí que dá para comentar até agora, e um dos diagnósticos, com certeza, é a intolerância à lactose. Mas também vale lembrar, gente, que parece, né, trabalhos antigos demonstram em torno de 6% de pacientes com essas síndromes funcionais têm a sensibilidade ao glúten não celíaca, né? Foi feita uma tentativa aí de diagnóstico disso. Primeiramente, a gente retira o glúten por 3 a 4 semanas, depois a gente reintroduz para verificar de forma comparativa se a paciente tem ou não essa sensibilidade ao glúten, né? E alguns trabalhos mostrando nesse paciente com sensibilidade ao glúten não celíaca, um subgrupo que tem gliadina positivo, mas não tem doença celíaca propriamente dita, né? Isso aí é descrito na literatura também, né, professora? Sim, claro, mas ela já estava sem glúten uns 2, 3 meses. Claro que sem um rigor grande, mas ela já chegou para a gente sem a ingestão de glúten praticamente bem restrita do glúten, mas é uma possibilidade, sim. Outra coisa a chamar a atenção é que o teste do hidrogênio expirado com lactulose, que era para supercrescimento, foi negativo. Nós poderíamos pensar,
foi falso negativo, ela pode ser não produtora de hidrogênio. Com esse resultado da lactose, exclui. Vejam que ela Sim. produz hidrogênio porque ela é positiva no lactose. Então, pensar que foi falso positivo pela questão de não produção de hidrogênio não vale nesse caso. Então, consideramos que ela realmente não tinha supercrescimento e tinha, então, uma intolerância à lactose. A gente sabe aí das intolerâncias, né, do quanto isso hoje é falado, do quanto é importante a gente conhecer, reconhecer as intolerâncias alimentares. Como o Maurício falou, uma das diagnósticos dela poderia ou é a intolerância à lactose.